Se você deseja aprender a trabalhar com frameworks que te ajudam a desenvolver soluções escaláveis utilizando Python e inteligência artificial, você está no canal certo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gustavo Sack e nós trazemos aqui vídeos que te ajudam a entender como trabalhar com LangChain, LangGraph para construir suas próprias automações. No vídeo de hoje eu queria trazer um estudo de caso. Nós vamos desenvolver um mini podcast. Como cérebro do nosso sistema, nós vamos desenvolver um fluxo de LangGraph que vai ser o responsável por criar o roteiro desse nosso mini podcast. Em sequência, nós vamos construir uma função que converte o nosso roteiro em áudio utilizando a API texto para áudio da OpenAI. Se você gosta desse tipo de solução, fique comigo até o final desse vídeo. Então, bora lá! Vamos, pessoal, antes de iniciarmos o desenvolvimento, apresentar aqui como que é o funcionamento do LangGraph, só para nós relembrarmos, caso você não tenha visto os outros vídeos do canal. Bom, o LangGraph ele é basicamente um framework construído pela LangChain que vai te ajudar a implementar e gerenciar fluxos de trabalhos complexos com agentes de AI. Ou seja, nós vamos poder criar automações que trabalham com LLMs integrados dentro da nossa aplicação. O LangGraph ele trabalha com a teoria dos grafos. E a partir daí, então, nós implementamos nós e arestas. Os nós dentro do LangGraph realizam alguma ação. Então é ali que nós vamos desenvolver toda a lógica do nosso negócio. As arestas direciona para onde o meu grafo vai caminhar. E lembrando que no LangGraph nós trabalhamos com um estado compartilhado, onde todas as variáveis estão lá implementadas e os nossos nós vão registrar ou atualizar informações neste estado. Por que o LangGraph é importante? O LangGraph ele é importante pois ele veio como uma evolução do LangChain. Por meio do LangGraph nós conseguimos criar grafos cíclicos, grafos lineares e também a implementação de agentes autônomos, ou seja, nós podemos criar redes de conversação entre agentes de inteligência artificial. Isso é o overview que eu gostaria que você entendesse antes de nós caminharmos ali para o desenho da nossa arquitetura da solução de hoje. Se você estiver um pouquinho perdido, assista os outros vídeos do canal, onde eu exploro alguns exemplos, onde eu implemento e também explico sobre o LangGraph. Vamos para o nosso estudo de caso de hoje, onde nós vamos implementar um mini podcast utilizando LangGraph. Qual que será o nosso conceito aqui da solução? Então, na nossa solução, vamos construir um workflow que tem como responsabilidade criar todo o roteiro de um mini podcast sobre um determinado tema que nós, usuários, vamos passar para o nosso fluxo como tema de entrada. Nós teremos dois interlocutores, um entrevistador e um especialista sobre o assunto. Depois, nós passaremos todas estas falas que vamos desenvolver utilizando o LangGraph para dentro de uma classe onde nós vamos utilizar a chamada API da OpenAI do modelo TTS GPT-4 ou Mini para reproduzir as falas de cada participante utilizando um modelo um pouco mais humanizado, onde nós podemos instruir o modelo no modo que ele deve expressar as suas falas. Então, o que nós vamos utilizar? Primeiramente, o LangGraph. Em sequência, a API pura da OpenAI, onde nós vamos chamar este modelo Text-to-Speech. A API da Wikipedia, que vai ser a fonte de informação para o nosso especialista responder as perguntas do nosso entrevistador. Nós utilizaremos também duas bibliotecas do Python, o Simple Audio e o PyDub, para que nós possamos manipular áudio e também reproduzir áudios utilizando Python. Atenção, nós vamos aqui, no caso eu vou utilizar a API de áudio da OpenAI por conveniência, mas você pode utilizar também o Eleven Labs ou o modelo Kokoro TTS, que é open source e você pode rodar localmente. Como que vai funcionar a arquitetura do nosso projeto? Bom, primeiro, nós vamos entregar como entrada do nosso fluxo um tópico de pesquisa. Ou seja, digamos que você queira ter um podcast sobre o tema política brasileira. Então você manda o tópico, política brasileira. A partir daí, um primeiro nó vai explorar esse tópico e criar 5 temas. Esses temas serão utilizados pelo nosso nó entrevistador, onde ele vai entender o assunto e elaborar as perguntas que serão entregues
tags para o nosso outro nó, que é o nó especialista. Este especialista, ele tem a Wikipédia como fonte de informação para embasar a sua resposta. Este fluxo entre gerar pergunta e gerar resposta fica até o momento que eu posso atingir o máximo número de turnos, ou seja, o máximo número de conversa, né, de perguntas e respostas gerada entre entrevistador e especialista, ou até o momento que o nosso entrevistador decide que o tema já foi profundamente explorado. Qualquer que seja a tomada de decisão, seja por máximo número de turnos, ou seja por decisão do entrevistador, nós teremos neste corpo principal a nossa entrevista já pronta. Uma vez que eu tenho a entrevista, eu vou para a parte 2 do nosso workflow de LangGraph. Nesta parte 2, eu vou primeiramente gerar uma introdução e a partir da introdução, eu vou precisar corrigir a primeira fala do nosso entrevistador, ou seja, a primeira pergunta dele, para que o nosso texto entre introdução e o momento que eu inicio a entrevista não fique desconexo. Então eu tenho um nó que vai avaliar a primeira pergunta do entrevistador e a nossa introdução e vai ajustar esta primeira fala. Em sequência, eu vou pegar a entrevista e pedir para o nosso fluxo criar uma conclusão coerente. Do mesmo modo que nós fizemos para a primeira fala, a nossa última fala entre o entrevistador e o especialista também precisa ser ajustada. Pois, imagine que o máximo número de turnos de conversa entre o nosso entrevistado e o nosso entrevistador termine, ou seja atingido, a última fala vai ser a resposta do especialista. Por este motivo, eu preciso ter uma coerência entre a conclusão e um agradecimento para que o nosso podcast não vá da resposta do nosso especialista diretamente para a conclusão. Então, nós vamos incluir um agradecimento pré-conclusão. Então, este nó ele fica responsável, caso o máximo número de turnos seja atingido, de gerar este agradecimento antes de entrarmos na conclusão. Então, esse fluxo do LangGraph ele vai ser responsável por criar o roteiro final separado por interlocutor, entrevistado e entrevistador. Uma vez que eu tenho cada uma das falas, eu posso utilizar a API da OpenAI usando o modelo texto para fala e também uma biblioteca Python para chamar este modelo da OpenAI e gerar os arquivos de áudio. Então, cada fala vai ter um arquivo de áudio gerado pela API da OpenAI. No final, eu tenho todos os arquivos de fala, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, separado por speaker. A partir do momento que eu escolho uma voz para cada um dos meus dois interlocutores, eu posso concatenar tudo isso em um único arquivo de áudio e a partir daí, este único arquivo de áudio vira o nosso mini podcast. Então, eu gostaria que você entendesse mais ou menos como que vai funcionar esta arquitetura para que você possa entender como que está o nosso desenvolvimento dos arquivos Py. Lá dentro do repositório, pessoal, eu vou deixar alguns arquivos. Primeiro, nós temos o arquivo podcast.py, que é o nosso arquivo principal, o responsável por executar a criação do nosso podcast. Dentro da pastinha src, eu vou ter três arquivos. O graph, no caso que é onde vai estar o nosso grafo desenvolvido, o state app, que é o state que é compartilhado ao longo de todo o nosso grafo de LangGraph, e um arquivo chamado create audio, que é onde está a nossa função responsável por bater lá na API da OpenAI e gerar o áudio do nosso texto. Então vamos começar pelo state. O state, como eu já falei, é uma classe que vai compartilhar as variáveis ao longo de todo o nosso grafo, onde os nós vão registrar informações dentro desse meu state. Se vocês não sabem, o LangGraph te permite entregar um estado de entrada ao invés de um state único. Então você define um estado de entrada para indicar ao usuário quais são as variáveis que você precisa dar como input para o nosso grafo. Então eu defini aqui como tópico e entrevistado. Ou seja, eu quero que o usuário me entregue um tópico e um nome para o entrevistado. Ao longo do nosso grafo, nós vamos utilizar algumas outras variáveis, como messages, que é onde nós vamos registrar a lista de mensagens do tipo urbano, IA, system message. O próprio tópico, que é o canal compartilhado, ou seja, esta variável tópico do nosso state de entrada é o mesmo tópico que está aqui no nosso entrevista, que é a nossa classe que representa o state do meio do nosso grafo. Eu tenho a variável entrevistado também, que é o canal compartilhado com o estado de entrada. Tem
tenho os temas, que é uma lista de string, onde eu vou pedir para o nosso grafo criar 5 temas. O número máximo de iterações. As fontes, que é uma lista com um reducer, né? Ou seja, uma função que vai adicionar, cada vez que eu bater lá na Wikipédia, as fontes eu vou registrando dentro da minha lista. A introdução, a conclusão e o roteiro final separado por speaker, ou seja, separado por falante. E no final, eu só quero entregar como resposta o roteiro final. Por isso eu estou criando também um estado de saída para o nosso grafo, para que eu não precise entregar todas essas informações que eu utilizei dentro da nossa aplicação, dentro do nosso workflow. A única coisa que o usuário vai precisar entregar vai ser o nosso estado de entrada e o usuário vai receber o estado de saída. Então eu estou apenas separando o meu state, que eu vou utilizar ao longo de toda a aplicação, que tem várias variáveis, em apenas algumas variáveis de entrada e saída. Caso esteja confuso este tipo de assunto, deixe nos comentários que eu posso abordar um pouco mais sobre o state do LangGraph. Uma vez que eu tenho o meu state, né, o meu estado criado, eu posso criar o meu grafo. Veja que eu construir o nó gera tema discussão, entrevistador, a pesquisa da Wikipédia, a resposta do especialista. Eu tenho que ter um nó que escreve a introdução, o que escreve a conclusão e o que revisa a fala inicial e o que revisa a fala antes da conclusão, como a gente explicou lá dentro da arquitetura desenhada. Então vamos explorar cada um dos nós. O primeiro nó é o gera tema discussão. Então eu recebo o estado de entrada, que é o meu entrevista input. Eu tô tendo uma saída estruturada que vai gerar os meus temas de discussão. E este tema de discussão, ele é uma classe que vai ter a variável temas, e temas ela vai ser preenchida com uma lista de 5 temas criados por meio do meu LLM. E eu estou utilizando o GPT-4 Mini, que é o mais barato. A partir daí eu tenho os meus temas, então eu posso retornar para o meu estado a variável contendo a lista de temas, que vai ser resposta.temas, porque quando eu utilizo o modelo estruturado, a resposta de um invoke, de um chat model, vai ser uma instância da minha classe do tipo gerar tema discussão. Então eu consigo acessar a variável temas. Como o meu state de meio de grafo é entrevista eu tenho a variável temas. Então, como eu tenho a variável temas, eu posso dar o return temas, preenchendo qual que é o valor desta variável lá no meu state, e agora temas vai receber as informações, que é uma lista de 5 temas. O segundo nó é entrevistador, onde eu tenho um super prompt, onde que eu vou pedir a partir dos temas e do tópico para ele elaborar uma primeira pergunta para o nosso especialista. Não somente a primeira, né, mas todas as perguntas para o nosso especialista, segundo algumas orientações que eu pedi para ele seguir. Então, para ele aprofundar o tema, para ele explorar outros assuntos correlacionados a estes temas. Então, ele vai aprofundar a nossa entrevista até o momento que ele acha que já é o suficiente. Quando ele acha que é o suficiente, eu peço para ele responder como muito obrigado por sua ajuda. Senão, ele continua fazendo pesquisa. Senão, ele continua fazendo perguntas. Este é o meu nó entrevistador. Ele sempre vai gerar uma AI message, porque eu estou invocando o nosso chat model com um system message, mandando nossas mensagens para esse LLM, e ele responde, né, quando eu faço a invocação de um modelo, sempre um AI message. Então, eu vou começar a popular a minha variável mensagem com o operador adição, ou seja, toda vez que eu mandar uma resposta para o meu state ele controla sempre a lista, adicionando abaixo a nova mensagem. Então eu começo a criar dentro dessa variável mensagens uma conversação, ou seja, um conjunto de listas do tipo NMessage, podendo receber AI message ou human message. Em sequência, eu criei o meu nó, que é uma rota, que vai ser a minha aresta condicional. Então, imagine que na última mensagem do entrevistador tenha muito obrigado por sua ajuda, quer dizer que ele já explorou todo o assunto. Então, vai para salva entrevista. Se não, vai para a pesquisa da Wikipédia, porque você vai precisar passar esta pesquisa do Wikipédia para o especialista responder. Então, uma vez que eu vou para a pesquisa Wikipédia, eu tenho um prompt que vai ser responsável, com base
base na pergunta do entrevistador, gerar uma query para ir lá na Wikipédia, fazer uma pesquisa sobre o tema e a partir da resposta, né, das fontes de informação que o Wikipédia vai me entregar, eu, utilizando o Wikipedia Loader, vou registrar todo o conteúdo dentro de uma variável chamada fontes, que também está lá dentro da entrevista. Então, fontes vai ser uma lista de texto. Então, uma vez que eu tenho a minha primeira fonte, eu passo essa fonte para resposta especialista. Então, resposta especialista também tem um super prompt que vai ler o tópico, vai pegar as fontes e a partir daí eu vou fazer uma invocação utilizando este prompt de sistema e o conjunto do state messages, ou seja, eu estou, além do meu system prompt, enviando a última pergunta, que é a pergunta do entrevistador. Dessa forma, ele vai responder, e uma vez que ele respondeu, eu tenho uma resposta que é do tipo AI message, e eu mando esta resposta para participar da variável mensagens. Então, eu estou criando uma conversação. E eu entreguei aqui, né, estou dando um nome para esta AI message do tipo especialista. Então, estou dando um name para o especialista. Porque se você entrar, por exemplo, dentro de um System Message, por exemplo, e ir lá dentro do Base Message, que é a base de todas as mensagens do LangChain, veja que você pode dar um nome para essa AI Message, ou System Message, ou Yuma Message. Você dando um nome, você classifica que aquela mensagem é, por exemplo, do especialista ou do entrevistador. Então, por este motivo, eu estou dando aqui, ó, esta resposta é o especialista. E, a partir disso, preenche mensagens com a resposta do meu LLM. Então, eu tenho agora o especialista respondendo a pergunta do entrevistador. A partir daí, eu tenho o meu primeiro turno. Então, eu preciso verificar, utilizando uma aresta condicional, se eu vou salvar este podcast já, né? No caso, vou salvar esta entrevista, ou se eu continuo perguntando. Por isso que eu tenho um nó que vai representar a minha aresta condicional, sendo avaliado o número de turnos, que é a contagem, né, do número de mensagens do tipo especialista, porque se o especialista respondeu, quer dizer que já foi um turno. Se o especialista respondeu novamente, quer dizer que foi o segundo turno. Então eu vou verificar o número de turnos. Se o meu número de turnos ele superou o máximo número de turnos, né, número máximo de iterações, eu finalizo, ou seja, eu vou pro nó que chama salva entrevista. Se não, vai lá pro entrevistador e faz uma nova pergunta. Então ele fica nesse ciclo. Vai pro entrevistador ou salvo o meu roteiro. Que no caso do roteiro, nesta parte, é a minha entrevista. Ah, Gustavo, beleza, ele bateu o número de turnos ou o entrevistador falou muito obrigado. Se acontecer qualquer uma dessas duas condições, eu vou para a salva entrevista. Então o meu nó vai ser responsável por organizar toda a entrevista em uma única string. Então eu vou rotacionar, utilizando este for, dentro da minha variável state mensagens, pegando cada uma das mensagens que está lá dentro e vou verificar o nome dessa mensagem. Se o nome não tiver nada, quer dizer que corresponde ao meu entrevistador. Caso o nome tenha a tag especialista, quer dizer que ele é do tipo especialista. Então eu faço uma concatenação, né, entre o falante e o texto que ele falou. Por este motivo eu tenho uma string que vai representar toda a minha entrevista, tagueada, né, pelo speaker, ou seja, por quem está falando, seja o entrevistador, seja o especialista. Beleza, então eu tenho agora, até aqui, o meu fluxo de entrevista. Então, tudo isso daqui vai gerar a minha entrevista. Por este motivo, eu preciso construir a minha introdução e a minha conclusão. Então, vamos continuar escrevendo a introdução. Tem um prompt que vai pegar, mandar a entrevista que eu fiz, mandar o tópico de entrada do usuário. Estou mandando só o nome do entrevistado, pois caso o meu entrevistador na introdução queira falar quem é esse entrevistado, ele coloque na construção da introdução e a partir daí eu invoco o meu modelo. Uma vez que eu invoco o meu modelo, eu tenho a minha introdução, vou salvar na variável introdução e também eu vou popular o meu roteiro final, porque o meu roteiro final eu quero que seja uma lista de conversa. Introdução, entrevistador e entrevistado, certo? Então eu construí agora a introdução. Eu crio um nó que tem um prompt que vai revisar a primeira fala do meu entrevistador. Então, esta fala vai estar lá dentro de
state 0, porque no grafo principal, né? Ou seja, até então eu só construí a entrevista, então o meu primeiro elemento da variável mensagens é a fala do entrevistador, então eu vou ter que ajustar ela. Então eu mando a minha introdução e mando essa fala para ele poder reajustar. Uma vez que eu já reajustei, eu posso retornar dentro do roteiro final esta nova fala, porque eu já tenho a introdução, agora eu estou colocando a nova fala do entrevistador. Beleza, eu construí introdução e a primeira fala. Agora eu preciso popular com o contexto da entrevista, ou seja, a fala do especialista, depois entrevistador, depois especialista de novo, e finalizar com a conclusão. Então eu vou primeiro construir uma conclusão, mandando a minha entrevista e o top, e depois eu vou reajustar a última fala pré-conclusão. Ou seja, se por um acaso, na última mensagem daquela variável mensagens, eu tiver muito obrigado por sua ajuda, quer dizer que quem finalizou meu grafo principal lá no começo, foi o meu entrevistador. Dessa forma, eu já tenho a minha última mensagem 100% ok. Não preciso criar uma fala intermediária de agradecimento entre conclusão e entrevista. Porém, se quem finalizou meu grafo principal foi o número de turnos, isso significa que eu preciso criar uma fala intermediária do entrevistador antes de ir para a minha conclusão. Por esse motivo, caso contrário, eu tenho um prompt que vai pegar a minha conclusão que eu já criei, pegar a minha última fala do especialista, né? E a partir daí eu vou pedir para ele criar uma frase de agradecimento do meu entrevistador. Então, esta última fala eu vou colocar antes da conclusão. Por isso, o meu roteiro final, eu vou popular com uma lista que começa ali na primeira resposta do meu especialista e vai até a conclusão, colocando no meio a minha última fala que eu acabei de gerar, que é a fala do agradecimento. Então, o roteiro final acabou ficando com introdução, primeira fala reajustada, resposta do especialista, fala do entrevistador, resposta do especialista. Se não tiver um agradecimento, eu coloco o agradecimento que eu acabei de criar e coloco a conclusão. Ou seja, roteiro final, eu tenho uma lista composta pela entrevista, introdução e conclusão. Por isso, eu posso gerar agora o meu grafo. Lembra, todo state graph, ele inicializa o meu grafo. Então, state graph, passo o meu estado principal, que é aquele que tem todas as variáveis e que vai percorrer todo o meu grafo. E eu estou indicando que eu tenho um estado de entrada, que é o input schema, e eu tenho um estado de saída, que é o output schema, sendo o input schema entrevista input e o output schema sendo entrevista output, que são os dois que eu criei aqui, certo? Então eu vou ter esta entrada e esta saída. Beleza, então eu já criei o inicializador do meu grafo. A partir daí eu posso adicionar os nós. Todos os nossos nós são todas as funções que realizam alguma ação que nós criamos lá em cima, exceto aquela função que vai representar o nosso roteamento, que vai ser a nossa aresta condicional que eu vou colocar aqui embaixo. Todos estes nós são os responsáveis por executar alguma coisa dentro do meu grafo. Uma vez que eu tenho os meus nós, eu preciso construir as arestas, que é de onde eu vou para onde eu vou. Então eu começo no nó start e vou até o gerador de temas. De gerador de temas, eu vou para o entrevistador. Do entrevistador, eu tenho duas possíveis rotas. Se ele falou muito obrigado por sua ajuda, vai para o nó de salva o roteiro, salva a entrevista. Se não, vai para o nó da Wikipédia procurar as fontes. Então eu tenho aqui, do nó entrevistador, utilizando a função rota finalizou ou rota segue a pesquisa, utilizando o seguinte mapeamento. Se esta função ela retornar pesquisa Wikipédia, vai para o nó pesquisa Wikipédia. Mas se ele retornar salva entrevista, vá para o nó salva entrevista. É simplesmente feito assim, o nosso nó condicional. Certo? Então, uma vez que eu tenho lá a pesquisa Wikipédia, né, na minha rota, eu preciso ir para a resposta do especialista. Da resposta do especialista, eu também tenho duas possibilidades, utilizando a função continua a entrevista ou finaliza. Por quê? Se eu atingir o número de turnos, eu preciso salvar a entrevista. Se não, eu preciso ir lá para o meu entrevistador gerar uma nova pergunta. Beleza, então continua a entrevista tem dois possíveis retornos. Salva entrevista ou entrevistador, que é o nosso
nomes de nós. Então, eu tenho na minha aresta condicional a possibilidade de um retorno salvo entrevista. Se retornar isso, vai para o nó salvo entrevista. Se não, se retornar entrevistador, vá para o nó entrevistador. Beleza, então eu tenho a primeira parte do nosso grafo montada. Agora eu vou fazer o nosso grafo sequencial, onde vai construir a introdução, a conclusão e revisão de duas falas. Beleza, então se eu salvei a entrevista, eu preciso escrever a introdução. Escrevendo a introdução, eu preciso ir para a revisão de fala inicial. Da revisão de fala inicial, vá para a escrita da conclusão. Escreve conclusão, vá para a revisão da fala pré-conclusão. Uma vez que eu revisei tudo e na fala de pré-conclusão eu já tenho o meu roteiro, a variável roteiro, toda construída conforme eu gostaria, eu finalizo com o meu nó finalizador, que é o nó end. Uma vez que você construiu todas as arestas de ligação, você pode compilar o seu grafo e aí você já tem a sua aplicação, o seu workflow, que você já pode fazer a invocação e utilizá-lo. Então, como que isso daqui vai ficar? Como que nós sabemos se a nossa conexão entre nó e aresta está correta? Eu deixei aqui a funçãozinha que imprime, né, o nosso nó. Então, se você executar aqui, ele vai imprimir o nosso diagrama, né, do workflow, e vocês vão conseguir ver esta imagem aqui. O LangGraph, ele gerou, então, o nosso start para cada um dos nós, conforme as arestas que nós colocamos ali dentro da construção do nosso graph. Então eu tenho o start, o gera temas, o entrevistador, pesquisa Wikipédia, especialista, que pode ficar nesse ciclo, né, entre entrevistador e especialista, ou finaliza e salva a entrevista. A entrevista foi salva? Segue adiante, escrevendo a introdução, revisando as falas e escrevendo a conclusão e finaliza o nosso grafo. Ou seja, aquilo que nós desenhamos lá no nosso board está aqui. Beleza, se eu tenho aqui tudo já pronto, eu posso fazer a minha invocação. E aí você pode fazer a invocação utilizando o próprio invoke, certo? Então o invoke você chama utilizando as duas entradas do seu state de input, ou seja, o entrevista input. O que tinha lá? Tópico. E também entrevistado. O que é? O nome do entrevistado. Então eu, por exemplo, aqui posso utilizar o tópico viagens pelo mundo, conhecendo lugares inimagináveis. E o entrevistado é influencer Sara, do canal Viagens da Sara. Por exemplo, hipoteticamente eu posso fazer esta invocação e eu teria aqui dentro de resposta app uma lista de mensagens contendo a introdução, a entrevista e a conclusão. Eu vou executar aqui para vocês verem o resultado. Pronto, veja aqui, resposta app, que é o final do nosso grafo executado, só tem uma variável, que é a roteiro final, compostas por várias mensagens, sendo que algumas dessas mensagens têm o nome especialista. E as outras, quando é o entrevistador, não tem nada no nome. Então eu tenho uma diferenciação aqui. Então eu tenho a minha introdução, a minha entrevista e a minha conclusão. Por isso que, quando nós declaramos um estado de saída, nós teremos no final da invocação apenas aquela variável que você declarou no seu estado de saída. Beleza? Então, a partir daí, eu já tenho a criação do meu texto de podcast. Agora, vamos ver como que nós utilizamos a outra classe, né, as outras funções que eu implementei aqui para gerar o nosso áudio. Perfeito. Neste arquivo create_audio, eu deixei uma função que utiliza a API da OpenAI pura, ou seja, a requisição direta do cliente da OpenAI, para invocar um modelo do tipo texto para fala. Aí eu convido vocês a utilizarem o próprio ChatGPT ou qualquer outro chat LLM para você debugar um pouquinho como que funciona esta função, mas basicamente o que ela faz é pegar um texto, bater na API da OpenAI e a API da OpenAI vai devolver um áudio. E nós salvamos esse áudio, né, nesse formato WAV, que é um formato um pouco mais leve. Então, só para vocês verificarem como que utilizaria esta funcionalidade do Speech Generator que eu criei, eu vou colocar aqui, né, no Speech Generator a voz do tipo Echo, e aí você pode escolher qualquer uma das vozes que tiver lá dentro da API da OpenAI, que você pode encontrar aqui. Então tem diversas vozes, Aloy, Ash, Coral, Echo, todas essas vozes você pode escolher, e você também pode, utilizando o modelo GPT-4 ou Mini
entregar o jeito que você quer que o seu LLM fale. Desta forma, eu coloquei aqui, ó, fale num tom alegre e positivo. Então vamos ver o que vem de olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Só para vocês verem como que funciona a chamada API. Opa, tem que fazer o load.env. Agora vai rodar certo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Veja que, a partir dessa frase, foi lá na OpenAI, bateu e ele retornou com o áudio. Então, aqui você pode escolher outras vozes. Então, vamos escolher, por exemplo, nova. Executar novamente. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Dessa forma, nós podemos pegar cada texto que está lá em roteiro e converter em um áudio. Por esse motivo, eu criei o nosso podcast.py, que é um arquivo onde eu vou executar o nosso grafo. Utilizando a execução do nosso grafo, eu vou criar 2 speech generators, um utilizando a voz Sage, instruindo para ser uma apresentadora de podcast falando num tom alegre e positivo como uma apresentadora, e o outro sendo um especialista, ou seja, é um expert que está sendo entrevistado, sendo com a voz Aloy. Dessa forma eu vou chamar as funções para gerar, né, cada um dos segmentos de áudio em formato de byte, porque eu vou precisar pegar esses áudios e concatenar tudo no final para ficar um único arquivo só de áudio. E aqui também eu vou utilizar a resposta, né, de roteiro para preencher o quê? Bom, toda vez que lá em roteiro, né, tiver o nome vazio, quer dizer que é um entrevistador. Se não tiver o nome vazio, ou seja, ser o especialista, eu quero que quem está falando seja o nosso especialista, utilizando então a minha outra voz, que é a voz Aloy. Então aqui também tem uma função que eu vou dar play nesse podcast e a minha função principal que une todas as outras funções de cima. Então, em resumo, eu vou executar o meu grafo, pegar o roteiro, eu vou rotacionar dentro desse roteiro utilizando o for e avaliando. É um texto do entrevistado? Então manda para a voz do entrevistado. Se é a voz do entrevistador, manda lá na minha função gerar a voz do entrevistador com o texto que está lá dentro de roteiro. A partir daí, cada segmento de áudio eu vou concatenar tudo em um único arquivo de áudio, onde eu posso dar play ou eu posso salvar este arquivo em WAV ou MP3, você escolhe o tipo de arquivo, e reproduzir depois. Então, eu vou invocar minha função principal enviando o tópico e enviando quem é o meu entrevistado. Por exemplo, digamos que eu quero aquele tema que a gente falou anteriormente, viagens pelo mundo, conhecendo lugares inimagináveis. Este é o meu tópico. E o entrevistado é Influencer Sara, do canal Viagens da Sara. E o podcast eu quero que ele salve, né, com o nome viagens.wav. WAV porque é um arquivo um pouco mais simples, um pouco mais leve, então ele gera muito mais rápido. Por este motivo, pessoal, eu vou executar aqui, vou pausar o vídeo e quando o podcast finalizar a construção, eu vou executar para vocês ouvirem um pedaço dele. Pronto, pessoal, acabou de finalizar a construção do nosso mini podcast. Na tela você pode ver que as falas do entrevistador e do especialista foram convertidas em áudio. Todo esse áudio foi concatenado e agora eu posso reproduzir agora ou salvar num arquivo. Eu vou deixar este arquivo lá no GitHub, caso vocês queiram ouvi-lo posteriormente, mas eu vou colocar só um pedacinho para vocês verem como ficou. Você já se perguntou como seria pisar em um lugar que parece pertencer a outro planeta? Imagine uma ilha onde a natureza desafia as leis da realidade, com árvores que parecem saídas de um conto de fadas e uma biodiversidade que não existe em nenhum outro canto do mundo. Bem-vindo a Socotra, no Iêmen, um dos destinos mais inusitados e fascinantes que você poderia explorar. Neste episódio, vamos embarcar em uma jornada com Sara, do canal Viagens da Sara, que nos leva a conhecer essa ilha extraordinária. Olá, Sara, é um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Após essa introdução fascinante sobre Socotra, gostaria de saber quais outros destinos inusitados você já explorou que realmente desafiaram suas expectativas sobre o que significa viajar? Você poderia compartilhar uma experiência específica que tenha transformado sua perspectiva sobre esses lugares? Olá! É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco das minhas experiências de viagem. Um dos destinos mais inusitados que visitei foi a ilha de Socotra, no Iêmen.
Então, pessoal, vocês viram um exemplo do que nós podemos fazer utilizando o LangGraph. Aqui foi um exemplo bem simples, mas você pode utilizar a sua criatividade para construir diversos tipos de sistema, desde os mais simples até os mais robustos. Para você que ficou até o final, eu gostaria de responder uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Gustavo, como que você observa o que está acontecendo dentro do seu grafo de LangGraph? Algumas pessoas utilizam o LangSmith. Eu já utilizei o LangSmith, porém, internamente aqui na empresa, se você não sabe, eu também tenho uma empresa de automações e inteligência artificial e nós internamente utilizamos o LangFuse. O LangFuse é uma ferramenta muito semelhante ao LangSmith e ele tem a capacidade de observar tudo o que está acontecendo dentro do seu grafo de LangGraph. Basta você acoplar um callback enviando o LangFuse Handler. Ou seja, você faz a importação do LangFuse e a partir do LangFuse você envia um callback handler, ou seja, ele vai ser um observador de tudo que está acontecendo lá dentro do seu LangGraph. Caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo no canal explorando um pouquinho mais do LangFuse, como você utiliza o LangFuse para observar e fazer a depuração do seu grafo de LangGraph, mas ele é bem simples, pessoal. Uma vez que você envia ali o callback, o LangFuse passa a observar tudo o que está acontecendo dentro do seu grafo. Então, se você abrir aqui em Tracing, você vai conseguir observar, por exemplo, aqui embaixo, como que está o fluxo da informação dentro do seu LangGraph. Observe aqui que todos os nós foram registrados e você consegue observar o que está acontecendo em cada nó. Então, se eu abrir aqui em Escreve Introdução, eu tenho qual foi o meu input e qual foi o meu output. Se eu chegar aqui em End e abrir o que é o meu output, vocês vão ver aqui roteiro final. Roteiro final é aquela minha variável onde tem todo aquele texto em cada um dos meus elementos dentro de roteiro. Observe que ele passa a registrar todas as informações que percorreram dentro do meu grafo, inclusive as respostas dos meus chat models. Veja aqui qual foi o meu system prompt, o que foi gerado, que no caso aqui, né, temos o gerador de temas de discussão. Veja aqui, o System Message, ele retornou uma lista de 5 temas. Então você consegue explorar um pouquinho mais o que aconteceu aqui no seu grafo, inclusive se der algum erro, e além disso você também consegue entender quais são os custos que você está gerando ao executar cada um dos seus grafos. Se você quiser um vídeo exclusivo sobre LangFuse, deixe nos comentários que aí eu posso produzir um vídeo tutorial apresentando esta ferramenta que nós utilizamos aqui internamente. Ela é open source e você pode hospedar dentro da sua infraestrutura. Agora, pessoal, uma mensagem para vocês. Chegamos ao final de mais um tutorial épico. Hoje vocês viram como criar um grafo LangGraph completamente do zero para gerar mini podcasts automatizados. Agora é com vocês. Peguem esse código, experimentem, quebrem, conserte, melhorem. É assim que a gente evolui. E não esqueçam, se conseguirem implementar alguma funcionalidade nova ou tiverem alguma dúvida, mandem nos comentários que eu respondo pessoalmente. Se esse conteúdo agregou valor para vocês, deixem aquele like maroto, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Vocês não vão querer perder os próximos tutoriais de IA que estão vindo por aí. E lembrem-se, na era da inteligência artificial, quem não se adapta, fica para trás. Vocês acabaram de dar um passo gigante rumo ao futuro. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau! Um forte abraço, pessoal, e tchau, tchau!